Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Hoje temos mais um lançamento de livro, nosso autor já está aguardando para conversar conosco, mas vou colocar aqui na tela para que vocês também possam acompanhar. Então, a capa do livro que será lançado hoje, que é Itaipu, o canal de desvio do Rio Paraná, na cobertura do jornal O Globo do ano de 1975 até 1978, do Silvio Durante, que vai conversar conosco agora. Primeiramente, Silvio, seja muito bem-vindo, tudo bem contigo? Obrigado, Cida. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço, estou muito feliz aí com essa atividade hoje de lançamento e espero apresentar um pouquinho aqui do nosso trabalho para o pessoal. Perfeito. Antes da gente falar da tua obra e adentrar mais sobre ele, primeiro eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Silvio, o que que ele faz da vida, para que o pessoal possa te conhecer melhor. Perfeito. Bom, eu sou o Silvio Durante, eu tenho 40 anos, eu sou professor de História e Filosofia na rede pública aqui do estado de São Paulo, também sou bacharel em Arquitetura e consegui unir duas paixões aí nesse livro, que foi, né, a construção civil e a história. E atualmente eu também trabalho no escritório de arquitetura particular, né, no meu próprio escritório, e consegui aí, através do programa de mestrado da Unila, fazer essa pesquisa que agora é livro aqui junto com a Diálogo Freiriano. Que bacana. E Silvia, aproveitando que estamos já agora que a gente já te conhece um pouco melhor e aproveitando do que a gente está falando disso sobre se conhecer, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder então dialogar sobre esse teu livro. Legal. Olha, quando eu fiz a defesa da dissertação, e aí teve então a indicação para a publicação por parte da banca, eu comecei a olhar alguns editais de editoras universitárias, comecei a olhar também outras editoras para fazer a publicação, e acabei encontrando a Diálogo Freiriano. E eu sempre gosto de procurar o histórico da empresa, olhar o catálogo dos livros, e me chamou muito a atenção quando eu descobri vocês na internet, porque eu já tinha comprado alguns livros de vocês já na parte de educação, né? Porque eu tenho uma carreira toda na educação também. E aí o nome da editora de vocês diz muito, né? Diálogo, que é tão essencial do ser humano e um dos pilares da democracia, e freiriano, né? Que remete toda a obra de Paulo Freire, que é o patrono da educação do Brasil e traz toda aí uma perspectiva libertadora, né, quando se fala em educação. Então, reuniu aquilo que eu precisava com aquilo que eu acredito. Então, optei por vocês. Que bacana, que bacana. Vou colocar novamente aqui na tela, então, a capa do livro do Silvio, que é Itaipu, canal de desvio do Rio Paraná, na cobertura do jornal O Globo, de 1975 ao ano de 78. E reforço a você que está nos assistindo que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, à obra do Silvio. E ainda, aproveitando que nós estamos aqui com a capa, eu gostaria então que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de pesquisa, como foi tudo isso para poder chegar então até esse livro. E já te peço para deixar um spoiler, um gostinho, então, para o leitor do que ele vai encontrar nas páginas dele. Maravilha. Bom, tudo começou há mais ou menos uns 3 anos atrás, quando eu estava escrevendo, né, alguns pré-projetos de pesquisa para concorrer à vaga em mestrado em algumas universidades públicas. Algumas aqui do estado de São Paulo, estava vendo algumas em outros estados também. E na época, a UNILA, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, lá de Foz do Iguaçu, abriu o processo seletivo deles. Então eu olhei o edital e tentei adaptar então, né, um projeto que eu tinha a uma realidade local lá da Unila. E naquele ano, quando eu estava vendo assim qual projeto seria o mais adequado, foi o ano em que anunciou a privatização da Eletrobras.
E esse patrimônio tão enorme que o povo brasileiro construiu ao longo de décadas, aquilo me deixou muito indignado e eu acabei orientando algumas das minhas pesquisas e escritos na época a essa questão da política energética do Brasil. E quando a Unila abriu o edital, então, eu sabia que ali, em Foz do Iguaçu, estava a maior usina hidrelétrica do Brasil e uma das maiores do mundo. Eu falei, eu vou pesquisar sobre Itaipu, vou pegar alguma coisa, algum período histórico ali e vou direcionar a minha pesquisa. Foi aí, então, que surgiu o projeto de pesquisa sobre o canal de desvio, que é uma primeira etapa, foi a primeira etapa construtiva da usina hidrelétrica de Itaipu. Então, tive a felicidade de ser aprovado, passei ali por todas as etapas e iniciamos, então, sobre a orientação do professor doutor Paulo Renato, iniciamos a pesquisa sobre o canal de desvio. E aí a gente quis dar um enfoque para isso, né? Como que nós vamos, então, direcionar? Vamos falar de uma etapa construtiva que é pouco explorada pela bibliografia, né, que é pouco explorada até pela mídia, pela própria Itaipu. A gente tem muita, né, no acervo lá da usina, tem bastante coisa sobre a construção da barragem em si. Mas o que antecedeu a construção da barragem, que foi o canal de desvio, encontra pouco material. E aí, então, surgiu, né, a partir desse problema, nós falamos, vamos jogar, então, nossas buscas para essa primeira etapa. Então, começamos, né, pegamos um suporte teórico, né, dois suportes teóricos hoje em dia muito usados na história, que é colocar a imprensa como fonte de pesquisa histórica. Então escolhemos o jornal O Globo por conta do alcance nacional que ele tinha na época e por conta da sua relação com os poderes constituídos na época. Vamos lembrar que o grupo O Globo foi um apoiador do regime militar, então instalado no país na época. E pegamos também um suporte teórico da nova história cultural, principalmente de um grande historiador francês, o Roger Chartier, que ele pega essa questão dos símbolos, da história cultural, das representações, melhor dizendo, como que as coisas, as pessoas, os discursos aparecem em determinados momentos históricos e como que isso é representado. Então foi a partir desses dois marcos, né, a imprensa como fonte de pesquisa histórica e a história cultural, que nós fizemos aí a nossa pesquisa. Que legal, que legal. E um spoiler, vamos assim dizer, do que o leitor vai encontrar nas páginas do livro? Vamos lá. Quando a gente pegou as páginas do jornal O Globo, nós entramos no acervo do jornal, fomos pegando ali o conteúdo que era publicado sobre Itaipu na época e fomos tentando fazer um link com aquilo que era publicado no jornal, com os relatórios anuais da empresa e também com arquivos do governo disponíveis hoje para pesquisa lá no Arquivo Nacional, arquivos da época da ditadura militar, que na época eram arquivos secretos, mas com a abertura dos arquivos que teve recentemente, tivemos acesso a uma gama bem ampla aí de materiais para pesquisa, né? E aí a gente conseguiu identificar ali várias situações inusitadas, né? Como, por exemplo, enquanto o jornal passava, né, uma obra grandiosa sendo construída em um ritmo acelerado, aquele clima, né, do país seguindo em frente, ninguém segura esse país, né, aquele clima eufórico e ufanista da ditadura militar. Lá no canteiro de obras havia uma preocupação enorme com os atrasos, com as dificuldades que encontraram ali no ambiente, vamos dizer assim, na época quase inóspito da fronteira, da tríplice fronteira ali entre Brasil, Paraguai e Argentina, que era uma região ainda pouco urbanizada, era uma região em que o governo estava tentando ainda levar, entre aspas, o progresso àquela região. Então havia, né, o que eu chamo no livro de o fantasma do atraso, que para as empreiteiras poderia representar, não é, um prejuízo enorme para o governo, né, seria uma contrapropaganda também enorme. Então ali eles fizeram todo um arranjo de pessoas, de engenharia, de maquinários para dar conta
do calendário de Itaipu. E aí eu coloco, né, como que foi feita toda uma engenharia humana e também técnica para dar conta do cumprimento do calendário, como que os trabalhadores, os barrageiros, e aí eu me detenho um pouquinho nessa parte, como que os trabalhadores, né, eram chamados de barrageiros, né, esses trabalhadores que trabalhavam na construção da barragem, né, depois iam vir os eletricitários, que é aqueles que trabalhariam na operação da usina em si. Mas os barrageiros em si, a forma como eles eram retratados, tanto nos documentos oficiais quanto nas páginas do jornal, eu dou uma atenção especial para eles, porque a pressão que esses homens sofreram, né, toda uma jornada de trabalho longa para dar conta, né, e o governo colocava isso como um heroísmo da parte desses barrageiros, e a gente coloca então, né, o que de fato acontecia, como que era ali os meandros, não é, do dia a dia ali dos barrageiros. A gente dedica um espaço para isso também. E alguns outros aí que vocês vão encontrar no livro, né, alguns detalhes técnicos, alguns grandes recordes que Itaipu foi conseguindo ao longo aí dos seus processos construtivos, né, alguns recordes assim que até hoje são insuperáveis. Foi uma, como eu disse, né, a maior obra do Brasil até então e uma das maiores do mundo até hoje. Então tem algumas curiosidades históricas ali que a gente não pode deixar soterrado lá sobre o concreto e o aço. É importante trazer isso, inclusive essas histórias, né, como eu disse aí, dos barrageiros, que é interessante, que lá em Itaipu, lá no Mirante Central, tem um monumento aos barrageiros, uma estátua de ferro, né, que é Barrageiros, né, o homem de aço. E ali eu coloco, né, que esses homens de aço, eles tinham sentimentos, tinham corações, tinham preocupações, tinham seus arranjos ali para dar conta da pressão que era exercida sobre eles. Então, quem gosta da história social do trabalho vai encontrar umas coisas interessantes. Quem gosta da história da imprensa também vai encontrar coisas muito, muito interessantes aí no nosso livro. E eu acredito que quem ouvir esse teu relato aqui agora sobre o livro também vai se sentir muito, muito instigado a fazer a leitura dele. Aproveitando que nós estamos aqui com o livro ainda na tela, agora eu gostaria de saber de ti como que foi todo esse processo de criação da capa, da diagramação do miolo, como foi a tua experiência? Legal. Bom, a capa, nós temos aí duas imagens que me chamaram bastante atenção, que durante o processo aí de pesquisa, nós nos deparamos, né, com um acervo de imagens aí, tanto oficial de Itaipu, quanto em outros acervos que fomos pesquisando, né. E aí, quando eu estava em diálogo com a equipe, a, a designer da editora, não sei se eu posso falar o nome dela aqui, mas foi a Laura, uma profissional muito, muito atenciosa. Eu coloquei essas duas imagens, né, mandei para ela mais ou menos o que eu queria, e embaixo ali nós estamos vendo o leito primitivo do Rio Paraná, antes das intervenções, uma foto rara até, né, porque aquelas pedrinhas que estão ali no meio é a ilhota de Itaipu, que no idioma indígena quer dizer a pedra que canta por conta do som que a água fazia quando passava ali por aquele rochedo. Em época de cheia, ele ficava totalmente submerso. Mas em épocas normais ali do rio, dava para ver, dava para até algumas pessoas, né? Alguns relatos dizem que eles iam até ali para pescar, tudo. E ali na parte de cima nós já temos o canal em pleno funcionamento. Nós vemos ainda o leito do rio correndo ali na parte à esquerda e à direita, que seria o lado brasileiro, o canal funcionando ali já desviando as águas para que fosse feito o aterramento da parte primitiva do rio e construísse então Itaipu. E ali alguns facsímiles, né, de matérias do O Globo, que também foram usados durante a pesquisa, que foram colocados ali meio que representando já essa intervenção humana. Então, a própria capa já mostra um pouquinho o que o leitor vai encontrar ali, né? E nós nos detemos um pouquinho dessa passagem do meio natural, como era o rio, como era ali o leito primitivo e como foi transformado, né, por uma maquinaria gigantesca. E nós colocamos também ali no livro como foi o processo de importação, de aquisição
e chegada dessa maquinaria de grande porte ali em Itaipu para fazer o desvio, né, a maior escavação em rocha e terra até então ocorrida no mundo nesse tipo de obra. E ali a capa, então, ela está mostrando exatamente isso. A gente coloca ali, né, uma visita que o então presidente do Brasil, o general Ernesto Geisel, fez a Itaipu. Tem uma foto dele que o Globo acompanhava nessas comitivas, em primeira mão, inclusive, né? Então essa capa ela foi construída aí juntamente com a equipe de designers aí da editora Diálogo Feriano, que ela por si só já conta um pouquinho do que vai vir aí no livro. E lógico, o que me deixa muito feliz nessa capa, esse grafismo indígena escrito Itaipu. Né? Eu sou da etnia Caigangue e fico muito feliz de ter escrito, porque foi também uma obra que impactou, né, os meus parentes que moram aí na região sul, mas também 3 países, né, qual seja a Argentina, Brasil e Paraguai. Que legal conhecer um pouco da história e também por saber que a tua experiência junto à editora foi muito boa em relação a toda a composição da tua obra até chegar então ao produto final, então a capa que já está aí para vocês acompanharem também. Itaipu, o canal de desvio do Rio Paraná na cobertura do jornal o Globo de 1975 a 1978. E reforço a você que se sentiu interessado também, de repente pesquisa sobre o assunto ou ao ouvir o Silvio conversando, falando para a gente um pouco da obra, se sentiu interessado na leitura, eu reforço a você que dependendo da rede social que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso à obra dele, então. Agora, a gente já vai para o final do nosso bate-papo, da nossa entrevista, e eu queria que tu deixasse um recado para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, porém ainda não a fizeram. Vamos lá, pessoal, acho que o importante é você não desistir do seu propósito. Né? Publicar um livro, ele abre portas, publicar um livro apresenta para você, né, um desafio intelectual também, vamos colocar nesses termos. Eu acredito que é uma grande realização. Né? Esse é o terceiro livro que eu publico, fora algumas participações que eu já tive em outros livros, mas é sempre uma grande novidade, sempre parece que é o primeiro, né? Porque é uma grande satisfação você ver fruto de um esforço, né, às vezes até de alguns anos, como foi o caso desse nosso livro, dessa nossa dissertação, e que não desistam, né? Procurem aí, né, quais as melhores opções que agradam e assim, sempre tenham em mente, né, que você não vai estar sozinho, né? Eu o tempo todo tive assessorado aí por vocês e assim, até mínimos detalhes, sabe, de dizer, olha, alguma coisa na página número tal tem como mudar, e prontamente era atendido. Então, essa sensação de não estar sozinho, essa sensação de ter alguém ali com você, foi muito gratificante, uma experiência muito bacana. Eu, ao publicar esse livro, acabei fazendo alguns colegas aí da editora também, por conta dessa assessoria. Então, quem quiser conhecer, né, eu me apaixonei pelo catálogo de vocês. Né, então, quem quiser conhecer, para se sentir seguro, olhem o catálogo da editora e você vai ver, né? Assim como eu disse, uniu aquilo que eu precisava com aquilo que eu acredito. Então, participem, manda ver, façam o sonho sair do papel e ir aí para as estantes, tanto físicas quanto virtuais. Fica então o recado do Silvio para você, então, que tem o desejo, que sonha em publicar um livro um dia. Fica então a mensagem do nosso autor de hoje, o Silvio Durante. Silvio, muito obrigada por esse bate-papo, pela tua disponibilidade em conversar conosco hoje. Novamente, muito obrigada. Obrigado, valeu, agradeço e até a próxima, pessoal. E para você que nos assistiu até aqui, o nosso muito obrigado. E fica o meu convite para você nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso LinkedIn.
canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais diversos autores. Então, de repente, um desses assuntos, assim como hoje conversamos sobre a usina de Itaipu, de repente, um desses assuntos é assunto do teu interesse, é o assunto que vai fomentar a tua pesquisa também, tá? Então, fica o convite e não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.